Oi gente, tudo bem? Aqui é a Natália, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou responder uma tag. Eu vi na internet, no YouTube, uma tag que eu achei legal, o nome é Vida de Leitor. E vou responder aqui com vocês porque é uma maneira da gente conversar também, falar um pouco de leitura, de hábitos de leitura, então vamos lá. A primeira pergunta dessa tag é: onde tudo começou? O primeiro livro que você leu ou um dos primeiros que você recorda? Para essa pergunta tem uma história um pouco engraçada, porque o primeiro livro mesmo, assim, sem ser aqueles livros curtinhos que a gente usa para aprender a ler, que eu lembro de ter lido, foi esse Como Treinar Seu Dragão, que eu comprei na época do filme, porque eu era pequena, né, e fui ver esse filme no cinema com meu pai. Só que acabou que a gente não conseguiu ingresso pro dia, né? Então resolvemos ir numa livraria e acabamos comprando essa edição aqui. Lemos no shopping mesmo, que a gente tinha ido, e eu gostei muito. Guardo ele até hoje, já tá meio velhinho, né? E foi assim, uma leitura que me marcou. A segunda pergunta é: inspiração literária. Um livro, uma pessoa, um acontecimento que te inspirou a ser um leitor. E para essa pergunta, acho que eu vou colocar o meu pai mesmo, porque foi a pessoa que na minha infância assim, mais me incentivou a ler. Sempre comprou livros, falou dos benefícios da leitura e foi uma pessoa que foi muito importante para eu começar a ler desde pequena. Se hoje eu tenho uma determinada bagagem de leituras, assim, com certeza foi por causa dele. Ter começado mais cedo a ler fez com que hoje, né, já tivesse lido alguns livros. Claro que a gente sempre quer ler mais, né? Mas se hoje eu tenho essas leituras aí, com certeza foi por causa dessa influência. A terceira pergunta é: memória afetiva. Um livro que te traga boas recordações que você leu quando criança ou adolescente. E usando de gancho a pergunta passada, né, que foi do meu pai, eu vou falar de um livro que ele me deu, que foi O Mundo Sofia. Com certeza esse foi um livro que me fez ler mais. Eu tinha uns 8, 9 anos. E chegou um momento que quando eu comecei a ler eu só falava disso. Era o tempo todo falando dos filósofos que o livro apresentava. E eu fiquei totalmente estragada nessa história. Eu só falava dele, eu só lia ele, era o tempo todo. Era até uma coisa chata, né? Mas é uma história que é muito importante pra mim por causa disso. Por causa dessa memória afetiva, desse momento, né, da infância, e de ler isso daqui. Essa história que pra quem não sabe, é a história de uma garota de 15 anos chamada Sofia. Sofia? Qual o sobrenome dela? Amundsen. Que isso? Eu não sei, é norueguês, eu não sei como é que se fala. Mas ela começa a receber vários bilhetes e cartões postais de um cara que se diz um filósofo. E traz várias questões pra ela sobre a vida, sobre individualidade, sabe? Levanta esses questionamentos na cabeça dela e ela acaba se envolvendo, tem uma trama maior, assim, e foi um livro que pra mim foi muito importante, realmente. Um livro que eu até tava relendo ele mais recentemente, né? E realmente uma história muito importante pra mim. A próxima pergunta é: um livro que você leu emprestado e te marcou? Pode ser um livro de biblioteca, de amigo ou parente. Pra essa eu vou botar um livro que eu até não faz tanto tempo que eu li emprestado, que foi o Vulgo Grace, da Margaret Atwood, a mesma autora de O Conto da Aia. E eu peguei emprestado de uma amiga minha e foi uma leitura bem interessante, eu gostei muito de fazer. Diferente, eu já tinha lido O Conto da Aia na época e foi uma leitura diferente, mas também foi muito boa. Eu ainda tenho uma determinada preferência pelo Conto da Aia, mas também é um livro bem diferente, com uma história baseada num julgamento, se eu não me engano, de um crime que ocorreu no Canadá. E a autora Margaret Atwood decidiu fazer esse livro romantizando essa história, né, imaginando uma situação. E é muito interessante, eu gosto muito dos personagens. Tem até uma série da Netflix também, bem legal, uma série curtinha, muito boa, e eu acho bem interessante. Foi uma história que eu gostei bastante de poder ler. A quinta pergunta é: um livro que você amou, emprestou e nunca mais devolveram. E assim, eu não sou muito... eu sou uma pessoa muito rigorosa para emprestar os meus livros. Então eu não empresto para qualquer um, né? Tem que ser uma pessoa que tenha determinado... que eu tenha confiança.
que eu tenho uma intimidade, né, para emprestar, porque eu tenho muito carinho pelos livros e até pensando nessas situações mesmo de pegarem e não devolverem, eu geralmente não empresto. Mas um que eu emprestei, que foi um livro que eu gostei na época que eu li, talvez hoje tivesse uma impressão um pouco diferente, mas no geral eu acho um livro bem legal, que foi o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. E foi um livro que eu acabei emprestando, não devolveram, né? Acontece. A gente aprende com esse tipo de experiência, né? A sexta pergunta é: um livro que você leu na época da escola, que gostou muito e não foi obrigado a ler, e que hoje, com uma bagagem literária maior, não imagina como conseguiu ler na época. A pergunta é um pouco complicado, porque quando eu era mais jovem, eu li muitos livros que eu não tinha muita bagagem para ler naquele momento, mas acabou que eu lia porque queria, né, ficava com vontade, ficava curiosa, pegava para ler. Mas um desses que eu acredito que uma releitura seria muito proveitosa é o Dom Casmurro, que eu li, eu devia ter uns 10 anos quando eu li Dom Casmurro, e com certeza eu não consegui pegar todas as nuances dessa história. Porque a gente sabe que Machado de Assis, ele é muito perspicaz na sua escrita. Então, eu li muito jovem, gostei do livro, consegui entender, eu lia com o celular do lado para pesquisar as palavras que eu não conhecia. E eu li nessa edição bem antiguinha, não é uma edição tão boa assim. Então, com certeza hoje, numa edição melhor, com a bagagem literária que eu já tenho, eu faria uma leitura muito mais proveitosa. Mas mesmo assim, para a época, foi muito interessante. A próxima pergunta é: ressaca literária. Um livro que te deixou por muito tempo sem pegar outro para ler e um que te tirou da ressaca. E essa pergunta é um pouco complicada, porque eu não sou uma pessoa de ficar muito em ressaca literária, não. Esse termo usam para quando você fica determinado tempo sem ler ou lendo muito pouco. E eu geralmente, por mais que eu não tenha momentos que a gente não lê tanto, eu geralmente tento manter, assim, ler pelo menos um pouquinho por dia para não perder o ritmo, né? E só que teve um livro que eu li, acho que ano passado, e ele me deixou bem abalada, assim. Eu fiquei um tempo sem pegar nenhum outro livro por causa da história, da carga dramática da história, que foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. É um livro nacional, contemporâneo, e ele é um livro muito lindo. E com uma poesia, assim, sabe? É muito, muito tocante. É a história de uma mulher, você acompanha essa mulher desde que ela era pequena, uma criança. Acaba que você se apega ao personagem, sabe? A história dela é muito triste e a gente fica desconcertado, sabe, quando lê. Eu peguei por acaso pra ler no Kindle Unlimited, assim, tava disponível, peguei pra ler e fiquei chocada. É uma leitura rápida, você consegue ler ele de maneira rápida, só que ele te destrói. Eu pelo menos fiquei muito abalada com a história dessa personagem, e tanto que fiquei duas semanas sem ler nada depois, digerindo toda essa história, toda essa carga dramática que tem nesse livro. Falando agora de um livro que me tirou da ressaca literária, eu vou colocar o Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara, que esse livro é uma gracinha. Eu também achei no Kindle Unlimited e ele é muito rápido de ler. É sobre uma garota de 11 anos, uma menininha, que quer ser escritora e começa a escrever sobre a vida dela. Os pais dela têm uma loja que vende produtos geriátricos, coisas para travesseiro, para lombar, esse tipo de coisa, esse tipo de produto. E ela chama de loja de velhinhos. E tem toda uma trama em relação a essa loja, dos pais chamarem, pedirem ajuda de um cara pela TV. E olha, esse livro, ele é uma gracinha, a personagem é maravilhosa. Ela fala de vários assuntos de uma maneira muito, muito pura até, sabe? Como uma criança falaria mesmo. E tem toda uma questão dela na escola, ela sofre bullying e ela passa por uns questionamentos, ela tem algumas convicções pra ela, assim, que são muito, muito engraçadas. Algumas coisas que acontecem são um pouco tristes, né? Você fica, mas a escrita em si, tudo é muito, muito cômico e te deixa muito
feliz, sabe? Com um quentinho no coração, assim. Foi uma personagem que até me lembrou quando eu era criança, que eu era meio assim, meio doida, né? E, nossa, é um livro muito fofo de ler e muito rápido, então eu tava num momento que não tava lendo muito. Quando peguei pra ler ele, li rapidinho e engatei logo em outras leituras. Foi uma leitura excelente. Agora, a próxima pergunta é: um autor que você leu na infância e adolescência e que é um autor favorito até hoje? Pra essa pergunta, eu acho que posso colocar o autor do Mundo Sofia também, o Joystein Gardner, não sei como é que pronuncia o nome dele corretamente, que é um autor que eu gosto bastante. Eu comecei um outro livro dele e não terminei, não foi nem porque não gostei, acho que acabei esquecendo, tendo que pegar outras leituras, mas eu gosto bastante da escrita dele, de um infanto juvenil, assim, eu curto bastante. Acho que outro que vale colocar também é o Tolkien, porque como eu li o Hobbit quando eu era bem novinha, assim, eu devia ter uns 10 anos também, eu li o Hobbit e também foi um autor que me marcou bastante, eu gostei muito do estilo de escrita dele e até hoje é um favorito, gosto bastante, gosto muito do Tolkien, acho a escrita dele muito boa. A próxima pergunta é o último livro que eu li, que foi, se eu não me engano, acho que foi o Daisy Jones and the Six, que eu acabei recentemente. É um livro bem legal, eu gostei muito, que é da mesma autora de Evelyn Hugo. Eu acho que eu já citei no canal no vídeo passado. E, nossa, foi um livro que eu gostei muito. A história dessa banda me cativou demais. E realmente eu fiquei querendo que eles tivessem existido para ouvir um disco deles, né? De tão imersa na história que eu fiquei. Mas é um livro bem legal. Não sei se eu diria que é melhor que Evelyn Hugo, porque eu gosto muito dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas de qualquer maneira eu curti muito a história. E por último, um livro favorito da vida. É sempre muito complicado falar de livros favoritos da vida aqui, porque escolher um é sempre muito difícil. Mas eu tenho aqui um vídeo no canal falando de uns livros favoritos, e lá tem uns 9, 10 livros, então deixo todas as recomendações de lá. E acrescentar também um que eu gosto muito, muito mesmo, que eu li, acho que tem uns 2 anos, que foi O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. É uma história que é muito sensível, sabe? É muito tocante, assim. Acompanha a vida de 3 personagens. O que agora vai ser meio difícil lembrar o nome, porque eu já li há um tempo. Mas é basicamente um homem, um garoto e uma mulher. E como a vida dele se entrelaça, assim, é muito lindo, sabe? A escrita do Walter Ugumãe é muito poética e muito bonita. Então você se apega aos personagens, sabe? A história, ela se torna algo muito maior com a escrita dele. Então realmente uma leitura que eu recomendo muito. Eu já fiz outras leituras, daqueles livrinhos pequenininhos, né, que ele fez também, O Paraíso São os Outros, livros nesse estilo, que também são muito lindos, mas esse é o meu preferido até agora. E é isso, gente, espero que tenham gostado. A tag foi essa, é bem legal, gostei bastante de responder. Vou deixar aqui o link embaixo na descrição de quem criou, ou de quem eu vi, do canal de quem que eu vi, pra vocês darem uma olhada também. E espero que tenham gostado. Foi isso. Um beijo. Tchau.